Olá pessoal, aqui é o Leonardo Costa e esse aqui é mais um vídeo de psicanálise. Para quem não sabe, né, psicanálise é a minha área de pós-graduação. Sou graduado em comércio exterior, mas eu já não atuo já na área já faz, desde 2018. A partir de 2019 eu comecei a empreender e recentemente eu fiz a minha pós-graduação e concluí em psicanálise. Eu queria compartilhar um pouquinho dos conhecimentos de psicanálise com vocês, tá? Pessoal, qual o assunto que eu vou trazer aqui nos vídeos hoje? É em relação à vida financeira, crises financeiras, como lidar com o que a psicanálise fala sobre problemas financeiros que afligem aí tantas pessoas nesse Brasilzão de meu Deus, né? E tentar trazer um pouquinho de luz para a questão, que é uma questão tão complicada que afeta muito a saúde mental e muitos de nós. Pessoal, vamos lá. O assunto é muito denso, né? Ele tem muita informação, mas eu queria tentar fazer um vídeo mais sucinto, mais objetivo e tentar falar para vocês o que a psicanálise fala sobre a crise financeira, a falta de dinheiro e como isso reverbera aí na questão emocional das pessoas que estão passando por esse problema, ok? Todos nós estamos sujeitos a passar por crises financeiras. Mesmo que hoje estejamos bem financeiramente, amanhã a gente pode enfrentar uma crise, pode ter uma perda de emprego, uma doença inesperada, enfim, tanto com vocês como com pessoas da sua família ou pessoas próximas, e isso causa um impacto financeiro, um luto, uma perda de alguém muito importante que te desanima a trabalhar, a produzir, isso afeta o financeiro. Crises no relacionamento amoroso que também afeta o financeiro e por aí vai. Pessoal, vamos lá. É muito importante, pessoal, criar um plano financeiro detalhado, ou seja, buscar educação financeira para vocês tomarem decisões mais informadas e praticar o despejo mental. A psicanálise ela fala o seguinte: o despejo mental é quando você anota num papel mesmo, papel e caneta. Pega um papel e uma caneta, fique sozinho no ambiente, só você com você, e anote as suas preocupações e pensamentos. Tudo que vier, escreve. Dessa forma vocês vão conseguir entender as emoções conscientes e inconscientes, porque muitas vezes você não tem consciência de coisas que você está sentindo, você só sente aquele desânimo. E aí você colocando num papel, você consegue puxar do inconsciente para o consciente e tentar trabalhar essas emoções, esses pensamentos aí, sobretudo os negativos. Claro que se o estresse ele persistir, tem que procurar a ajuda de um profissional, né? Um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, que podem aí dar suporte para gerir as emoções e as finanças, tá? Quais as estratégias, pessoal, que vocês podem fazer? Pega esse mesmo papel e caneta ou um bloco de notas do celular ou um Word no computador, uma planilha, não importa. O importante é colocar isso da mente para um plano tangível, ou seja, para algo físico, para que vocês consigam organizar mais esse monte de pensamentos, de emoções, de estratégias e de preocupações que vocês estão carregando. Vamos lá. Faça um orçamento, ou seja, elabore um plano financeiro detalhado para ter clareza sobre as suas finanças e tomar decisões mais conscientes. Segundo ponto, invista em educação financeira. Aprender sobre gestão de dívidas, investimentos e finanças pessoais para ajudar a tomar decisões mais bem fundamentadas. Automatize a poupança. Esse aqui, pessoal, é muito importante. Configure transferências automáticas de um percentual da sua renda para uma conta separada, criando o hábito de poupar. Por exemplo, pessoal, a partir de hoje vocês decidem ou abrir uma conta poupança, ou se já tem, eu vou depositar nessa conta poupança. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Isso vai depender da realidade financeira de cada um, tá? Uns podem fazer mais, outros menos, mas vamos lá. É um exemplo, é fictício, mas coloca no plano tangível da matéria, ou seja, coloca em prática. Pega essa conta poupança e guarde R$10 por mês. E se possível, abra uma planilha e coloca: hoje, né, na data de hoje, eu depositei R$10 na poupança. Se não puder anotar, não tem problema, mas é bom anotar para vocês organizarem os depósitos. E aí, todo mês,
Se possível, numa frequência menor, pode ser toda semana, pode ser a cada 15 dias, mas para ficar um exemplo simples e fácil de fazer, todo mês vocês colocam R$10 nessa conta. E não mexam de forma alguma. Alguém pode estar passando mal, pedindo dinheiro, você pode estar num perrengue financeiro, pode estar até faltando comida em casa. Mas bem extremo mesmo. Não gaste esse dinheiro. É aquela poupança que tá travada, você não pode mexer. E aí automaticamente, conforme você vai colocando o dinheiro e você vê que o saldo vai aumentando, você vai começar a perceber que você pode, é merecedor, deve e consegue, principalmente consegue poupar. E aí quando você poupa e guarda, você começa a trazer abundância para sua vida. Poxa, se eu guardei 10, eu posso guardar 20. Se eu guardei 20, eu posso guardar 30. Você começa a criar o hábito de aumentar o saldo, de mentalizar a abundância desse saldo e, consequentemente, a mentalização positiva de que você pode colocar mais. E, consequentemente, o hábito de colocar os R$10 por mês e o saldo aumentando, além dos rendimentos de juros que vão vir, porque é lei brasileira, toda a poupança rende juros, né? Automaticamente vocês vão conseguir começar a criar uma abundância começando do zero. E isso é uma coisa que você pode até fazer em sigilo. Não conta pra ninguém, o dinheiro é seu. Você não tem que dar satisfação do seu dinheiro pra ninguém, desde que você gere esse dinheiro. Quando, obviamente, você depende de alguém financeiramente, é importante você prestar contas, né? Mas se você tem o seu próprio dinheiro, a sua própria renda, o seu próprio emprego, o seu próprio salário, você não é obrigado a falar pra ninguém. Faça isso em sigilo e comece a criar o hábito, porque da crise financeira você começa a entrar num período de, poxa, eu estou conseguindo guardar. Mesmo num cenário de escassez financeira, estou conseguindo poupar. Isso vai começar a te motivar a fazer isso mais e mais e mais. E isso vai ser positivo, porque você vai ter uma segurança para o futuro. Começa do zero, começa com R$10, um investimento baixo. Você vai ver que se você mantiver isso como meta, esse saldo vai começar a crescer e você vai se sentir motivado em ter conseguido dar esse passo. Sabe aquela pessoa que sempre viveu pagando conta, sempre com a conta zerada ou até negativa? Você começa a mudar esse padrão para começar a ter um saldo permanente e que pode cada vez ir mais crescendo, né? Então isso é muito importante. Estratégias para a mente, pessoal, que é o que eu falei no começo do vídeo. Anote as suas preocupações. Escrever suas preocupações financeiras em um papel pode te ajudar a organizá-las e decidir quais questões enfrentar primeiro. Sabe aquela coisa assim? Escrever no papel sem preocupações. Dessas 100 preocupações, tipo 70 são urgentes, mas tem 30 que são emergentes. As 30 são mais sérias, são mais importantes, são mais urgentes. Essas você vai priorizar. As outras, deixa para segundo plano. Ou até mesmo algumas dessas preocupações você vai ver que elas não são reais. Você começa a arriscar do papel aquilo que não é real. E começa a focar no que é mais importante, mais urgente, emergente, nesse exemplo que eu dei. A psicanálise fala para praticar o despejo mental. O que é o despejo mental? É para você escrever de forma desorganizada tudo que passa pela sua mente para aliviar pensamentos ruminativos e ativar outras áreas do cérebro. Ou seja, nesse processo de anotar, vai sair muita coisa que é real e muita coisa que é irreal. E depois, quando você lê de novo, você vai perceber, caramba, mas isso aqui que eu anotei não tem o menor sentido. Por que eu estava pensando isso? Você já eliminou, porque é uma preocupação desnecessária. É um despejo mental, é uma eliminação mental. Aquilo ali é a sua mente que criou, mas não é um problema real. Ó, quer ver? Vou dar um exemplo de despejo mental que vocês podem fazer, para vocês entenderem. Ai, caramba, tô pagando as minhas dívidas, não tá sobrando nada, poxa. Aí se amanhã eu perder meu emprego? Pronto, você não vai perder seu emprego. Mas você tá tão negativo por conta da falta de dinheiro que você acha que você pode perder o emprego amanhã. E aí quando você escreve isso numa lista, você pensa assim, caramba, mas é um medo que minha mente criou. Eu não vou perder meu emprego, tô fazendo as minhas funções, tô trabalhando direitinho, não tô faltando, tô cumprindo com as minhas tarefas no trabalho. Por que você pensou que você vai perder o emprego amanhã? Você já está trazendo algo negativo para sua vida que nem aconteceu. Só está acontecendo na sua cabeça. Então é algo desnecessário. É uma coisa que já pode começar a fazer esse despejo mental, tá? E aí é um outro ponto que eu ia falar. Desafie pensamentos negativos. Lembre-se de que pensamentos negativos não são fatos. E você tem o poder de escolher se acredita neles ou não. Tá? Seja grato.
Pratique a gratidão diariamente, pensando em 3 coisas boas que aconteceram no dia para afastar o desânimo. Pessoal, 3 coisas no mínimo, tá? Da mesma forma como você está anotando aquilo que te deixa triste ou seus problemas financeiros, você faz uma anotação também de coisas pelas quais você é grato. Começa com 3 coisas. Tipo um caderno da gratidão, uma folha da gratidão ou uma planilha da gratidão, não importa. Anote, escreva, digite, bloco de notas do celular, não importa. 3 coisas pelas quais você é grato. E faça isso diariamente. Você vai perceber que com o tempo, com a prática das anotações de gratidão, você vai aumentar a quantidade de coisas pela qual você é grato. Porque você vai achar coisas pela qual você é grato. É que a sua mente está tão negativa por conta da falta de dinheiro que você não está enxergando aquilo que está acontecendo de positivo. Até você ter a consciência de tentar sair da crise financeira já é algo positivo para você ser grato. A consciência do problema já é algo para você ter gratidão. Porque a psicanálise, basicamente, ela fala de coisas inconscientes que você tem que levar para o consciente para poder tratar, para que isso não vire doenças, nem transtornos, nem vícios. Então, é esse o ponto importante aí. Buscar apoio profissional, como eu falei, né? Se o estresse financeiro estiver afetando a sua vida, um profissional de finanças, ou um psicólogo, ou um psicanalista pode oferecer ajuda para resolver problemas financeiros e reduzir o estresse. Outro ponto aqui muito importante, tá? Além de considerar a terapia para tratar a ansiedade, né, que pode surgir de dificuldades financeiras. E assim, isso pode exigir essa terapia um tratamento curativo, não apenas manejo, né? É curativo, é você entender como que isso está adoecendo você, tá? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, de pensamentos negativos que são desnecessários, mas assim, que afeta a sua vibração de atrair dinheiro e faz você se endividar mais. Aquela frase assim que com certeza todos nós em algum momento da vida já disse isso. Dinheiro não traz felicidade. De fato, uma boa situação financeira não é o único fator necessário para viver bem, né? Mas certamente evita uma série de preocupações. Ou seja, a chance de você lidar com medo, angústia ou vergonha diminui muito quando as contas estão em dia e equilibradas. Sentimentos negativos realizados à falta de grana são comuns, tá? E até esperados em alguns casos. Porém, quando esse problema passa a fazer parte da rotina por meses ou até anos, pode trazer consequências graves à saúde mental, tá? Então isso é um ponto muito importante. Por isso que é importante, quando um problema tá muito tempo, você guardando em sigilo, tem que conversar com alguém de confiança. Seja alguém de confiança da família, no âmbito dos amigos, no âmbito profissional, ou um terapeuta, psicanalista ou psicólogo, tá? É muito importante tomar cuidado para que esse incômodo não resulte em um quadro de depressão, ansiedade ou abuso de substâncias nocivas como forma de escape. Por exemplo, assim, pessoal, é aquela questão assim de não deixar a falta de dinheiro começar a fazer você criar vícios, tá? E vícios a gente tem vários exemplos, sabe? Substâncias nocivas, né? Cigarro, bebida, drogas, vício em sexo, pornografia, excesso de comida, excesso de jogo, né? Apostas, né? Jogos de azar, enfim, apostas para ganhar dinheiro. Vício em se auto-sabotar, sabe? Eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu sou um lascado, minha vida financeira é sempre assim, vai piorar. Crenças limitantes, pensamentos sabotadores, herdados de família, né? Herdados dos pais, dos avós que já tinham esse padrão, você só tá repetindo os padrões porque você foi ensinado assim. Crenças limitantes, andar com pessoas que só tem falta de... só vivem na escassez. Porque essas pessoas, elas conseguem vibrar a negatividade para elas e ainda vibrar a negatividade para os outros. Então, assim, se você não consegue lidar com a sua crise financeira e não está encontrando saída, pessoas que estão na mesma vibração também podem contribuir para piorar o quadro. Então, assim, se não der para se afastar dessas pessoas, você vai ter que ter a força de conseguir aplicar essas técnicas aqui na prática e orientar essas pessoas a fazerem o mesmo, né? Mas se puder ficar um pouquinho recuado dessas pessoas é bom, porque você está precisando de ajuda. Então nesse momento você tem que estar se cercando de pessoas positivas que te ajudem a vibrar a abundância, não vibrar mais ainda a escassez e a falta de dinheiro. Então as referências em volta elas contam pontos, tá? Aí cada um vai adaptar para sua própria realidade como fazer esse ajuste. E
E assim, pessoal, é muito importante que vocês entendam que sabe, aquela questão assim, viver com mais leveza, isso é muito importante. Cuidar da situação financeira, pessoal, é eliminar muitas inseguranças que geram bloqueios nos campos pessoal e profissional. Você passa a ter mais ânimo para alcançar seus objetivos e planejar um futuro de sucesso, o que aumenta a autoestima e a autoconfiança. Então, ter uma postura segura, inclusive, ajuda a encarar desafios que podem aparecer sem aviso, de forma inesperada. Quando você mantém as contas em dia, você também consegue prever situações de queda no orçamento para segurar as pontas quando necessário, tá? A ideia é manter um controle para conter gastos antes que afetem o seu orçamento, a fim de reduzir ou eliminar as dívidas de uma vez. E sem valores em atraso, a tendência é passar os dias com mais leveza. Assim, para você envelhecer bem, né? Uma vida longa, longeva, demanda a saúde plena para poder curtir cada momento ao lado de quem é importante. Então, para você organizar suas finanças, você está criando um ambiente adequado para desfrutar de tudo o que te faz bem. Aí isso inclui alimentação saudável, rotina de exercícios, atendimento médico de qualidade, práticas preventivas de interação social. Falando em interação social, pessoal, não se isolem quando você está numa crise financeira. Escolha alguém de confiança para compartilhar. Se não tiver, procure ajuda. Existem terapias públicas gratuitas no SUS, né? Claro que você tem que buscar informações aí no seu local de moradia, né? Mas, se possível, uma terapia paga, né? Se não puder, busque no SUS. Ou fale com pessoas de confiança para você para você para você desabafar, desculpe. Para você desabafar, né? A palavra desabar totalmente errada, perdão, pessoal. É para você desabafar, para você compartilhar, tá? Até posso fazer um trocadilho agora, né? Desabafar para não desabar, né? Vou aproveitar meu erro aqui de semântica, né? De palavra, para fazer esse trocadilho aí, tá? Desabafar para não desabar. Compartilhar para pôr para fora, fazer esse despejo mental e conseguir até orientações de pessoas mais experientes ou pessoas que podem ver a coisa de uma forma mais racional, tá? É muito importante que seus amigos e familiares podem até se inspirar com cuidados para replicá-los na própria vida. Ou seja, você fazendo essa organização financeira que eu falei, o mental, né? Aqui eu tô falando sobre psicanálise, mas aqui também são dicas de organização financeira. Que aí você pode colocar a psicanálise e também a administração financeira. Elas vão andar de mãos dadas para você organizar a sua vida, ter esses benefícios que eu acabei de falar e conseguir ser uma inspiração para outras pessoas que estão enfrentando o mesmo problema ou que venham a enfrentar esse mesmo problema que você está enfrentando, você possa ser exemplo para essas pessoas. Assim, você cria uma cultura de valorizar o dinheiro e substituir a visão ruim que muitas pessoas ainda têm sobre ele. E é importante você se lembrar que nunca é tarde para adotar novos hábitos e transformar a maneira como você encara os obstáculos, tá? E reforço, pessoal, busque ajuda especializada caso necessário. Caso o transtorno, o estresse começa a ficar insustentável e vocês começam a sentir aquela sensação de só querer ficar deitado, dormindo e não levantar da cama. Quando chegar nesse aspecto, nesse ponto, não deixe chegar nesse ponto. Qualquer desânimo em relação ao dinheiro, busque desabafar com alguém de confiança ou procure a ajuda de um profissional. Seja a terapia paga ou buscar no SUS, né, terapia gratuita. Mas não deixe chegar num estágio mais avançado onde você começa a ter desânimo de levantar da cama, começa a se sentir cansado física e mentalmente e começa a deixar de se motivar a ter o autocuidado, a se abrir com pessoas e até de repente você fica sem vontade de levantar da cama até para poder ir trabalhar, se movimentar e começa a querer ter vontades de se isolar. Se você está nesse estágio em relação à falta de dinheiro, procure ajuda. Pessoal, esse foi o vídeo de psicanálise aliada à administração assertiva e financeira. Gratidão a todos. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo. E que a espiritualidade abençoe a todos vocês enormemente. Escreva por gentileza nos comentários: eu mereço todas as bênçãos concedidas pela espiritualidade. Eu mereço todas as bênçãos concedidas pela espiritualidade. Gratidão. E que a espiritualidade, que o divino ajuda você a se reerguer financeiramente, que você consiga e vai conseguir trazer a abundância financeira para sua vida. Gratidão.